Programa Sociedade Solidária de volta. Nesse bloco, conforme prometemos, falamos sobre a importância do investimento social na educação e também sobre a gestão e a profissionalização das entidades. De que forma o trabalho no terceiro setor, sendo desenvolvido por profissionais, contribui para que o Brasil possa vencer seus grandes problemas sociais. Para começar, nós falamos sobre educação, acompanhando a palavra dos acadêmicos e também ativistas sociais que participaram do painel temático desse nono encontro, que debateu o tema Investimento Social, Educação e Alianças Intersetoriais. Bom, a educação passou a ser um direito universal e universalizado, ou seja, todo investimento em educação é a garantia de um futuro com inclusão, equidade e tornando o país uma potência. O Brasil só atingirá as suas metas de uma grande nação, de uma nação justa, sustentável e equitativa, se o Brasil garantir escola básica universal de qualidade para todos os seus filhos, todos os seus jovens, todos os seus adolescentes. As organizações da sociedade civil que provêm políticas públicas, elas cada vez mais, para obter sustentabilidade, têm que ampliar o leque de financiamentos e apoio para viabilizar os projetos. Uma vez que a demanda que nós temos é sempre maior do que os financiamentos, é importante que as organizações tenham relações com governos, prestação de serviços que ajudam a ter um caixa próprio, mas também parcerias com a iniciativa privada. E isso se faz, então, através de projetos e através de parcerias que se tornem sistêmicas e que durem no tempo. Com a diversificação das fontes de financiamento, será viável, nestes momentos difíceis de captação de recursos, que nós financiemos e demos continuidade ao conjunto de programas que tanto nos preocupam na área da educação, da saúde, da assistência social e da proteção. Nós não faríamos nada se não fosse com alianças. Então, no que diz respeito à educação, nós temos um trabalho muito concreto, já muito maduro em termos de alianças. Nós temos 191 creches conveniadas que são parceiras, a FIENG é parceira por meio do Instituto Minas pela Paz. Alianças intersetoriais hoje são realmente a base de todo o trabalho. A gente não pode pensar que o setor público dá conta sozinho de fazer tudo, assim como o setor privado também não tem fôlego para todas as suas realizações. Então, o caminho é mesmo a gente se juntar. Quero parabenizar a LBV pelo belo trabalho que faz. Numa época em que as políticas, especialmente as políticas públicas, são de tentativa de universalizar com qualidade, né, os direitos que os cidadãos têm. Então, um debate como esse hoje, ele propicia você ver possibilidades em relação aos caminhos que já estão sendo trilhados, né, correções, às vezes eventuais de rumos, e inclusive outros caminhos em cima já dos que já foram trilhados, outras possibilidades que podem surgir, outras maneiras de se promover essas políticas públicas. Então, esse é um debate de fundamental importância. É parte da nossa missão fazer isso, e acho que estamos conseguindo fazer. Na minha palestra eu falei um pouco sobre os resultados de êxito, né, que o Estado de Minas Gerais tem alcançado na área da educação. Citei o IDEB, que Minas Gerais é o primeiro estado nos anos iniciais, o segundo nos anos finais do ensino fundamental e o terceiro colocado no ranking de estados no ensino médio. E eu também citei a questão do modelo de parceria com o CIPS, que é realmente um instrumento que tem para fazer acontecer essas alianças intersetoriais, que proporciona que o poder público, junto com entidades do terceiro setor, se parceirizem para executar uma política pública. A gente implantou desde 2012 na nossa legislação a obrigatoriedade do concurso de projetos, porque para celebrar um termo de parceria, até então, o órgão estatal parceiro, que é o dono da política pública, poderia escolher uma entidade do terceiro setor e realizar a parceria. A partir de 2012, nós implantamos a obrigatoriedade do concurso de projeto, ou seja, agora o órgão estatal escolhe a política que ele quer executar junto a uma entidade do terceiro setor e tem que abrir um edital para fazer a seleção dessa entidade. E o melhor projeto é que vai executar essa política pública em parceria. E nessa área, quais são os principais desafios que vocês veem pela frente?
Olha, a questão das parcerias do poder público com a entidade do terceiro setor, um dos grandes gargalos que a gente tem atuado é a questão da profissionalização e do desenvolvimento gerencial das entidades do terceiro setor. Porque elas têm um know-how e uma expertise muito grande na área de atuação delas. Por exemplo, na área da cultura, elas conhecem como ninguém a área da cultura. Mas na questão da gestão, muitas vezes eles pecam nos processos internos, nos seus procedimentos internos, gerenciais. E a gente tem um programa destinado a fomentar o desenvolvimento gerencial do terceiro setor, que é o programa Minas Mais Parceira. A gente dá capacitações em áreas, em temas relevantes para a atuação do terceiro setor. A gente vai disponibilizar o Manual de Excelência da Gestão, vai estar criando o Prêmio de Excelência da Gestão, tudo em prol de desenvolver gerencialmente essas entidades, que combater esse gargalo aí que existe para a execução ser ainda mais eficiente e eficaz. Sem dúvida, é fundamental a união de todos em prol do progresso da educação. E para que as entidades do terceiro setor possam estar aptas a, com a parceria da sociedade, realizar mais e melhor pela educação, é necessário também que haja cada vez mais a cultura da gestão e da profissionalização das entidades. Esse foi um dos pontos muito debatidos no evento, foi tema também de um dos painéis temáticos desse importante encontro realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e nós conversamos com os especialistas que fizeram parte desse painel e trouxeram importantes recomendações a todo o público. A gestão é um assunto extremamente importante para assegurar a obtenção de melhores resultados na organização, para assegurar com esses melhores resultados, mais facilidades de captação de recursos, que sempre são muito necessários. Enfim, a gestão profissional contribui para que a organização social consiga fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é contribuir para a transformação da sociedade. A Fundação Dom Cabral, ela colocou à disposição das organizações sociais o programa que é chamado Parceria com Organizações Sociais, que é um programa de longa duração e que procura contribuir para que, no seu desenrolar, a organização consiga efetivamente implantar um processo de gestão profissional gradativamente, melhorando cada uma das áreas da gestão, treinando, desenvolvendo os seus gestores como gestores profissionais e também oferecendo oportunidade das organizações sociais parceiras realizarem intercâmbio de troca de experiências. Isso é uma coisa que tem contribuído também muito para melhorar o desempenho das organizações. As fundações, as associações que compõem o terceiro setor são formadas em sua grande maioria de pessoas com muito boa intenção, mas com pouco capital. Os patrimônios são muito pequenos e a formação também não é boa. Então são pessoas que têm vontade de melhorar o mundo, são cidadãos e que fazem projetos sociais muito bons, mas os projetos crescem e eles não conseguem levar adiante. Por quê? Porque quando recebem verbas públicas, eles não têm capacidade de prestar contas, não têm esse conhecimento de prestação de contas. E às vezes o crescimento da entidade inviabiliza o seu futuro. Então a gente sente que o terceiro setor precisa dessa profissionalização. Não só profissionalizar o terceiro setor, os gestores, mas como sensibilizar os profissionais a participarem desse terceiro setor. E nós estamos convencendo, sensibilizando os contadores do Brasil a participarem, a darem 2 horas, 1 hora que seja da sua semana, para a sociedade civil que necessita desse trabalho. Então, o Ministério Público, a Profis, que é a Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, ela dá essa formação, essa sensibilização para a nossa sociedade civil organizada. Porque muitas vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe como nem onde. Quando você mostra ao profissional que ele pode ser útil e que ele não precisa despender muito tempo, ele pode fazer um serviço, ele pode, inclusive, no caso de um contador, uma entidade ou associação que precisa de uma prestação de contas, ele pode fazer esse serviço no próprio escritório dele. Então, quando o profissional entende que ele, com seu pouco tempo, pode ser muito útil à sociedade, ele se interessa por esse serviço. O terceiro setor, mesmo tendo doações do setor privado, do setor governamental, ele pode ter
uma altivez de independência, de autonomia, quando ele tem uma base filosófica, uma base econômica, política muito forte de defesa dos seus interesses, né? Isso aconteceu com o setor empresarial no Brasil, que era um setor incipiente na década de 30, 40, empresas muito pequenas, de fundo de quintal, mas que ganharam peso na medida em que o setor industrial ele desenvolveu um conceito de economia, um conceito de sociedade, e isso ele forçou o governo a criar mecanismos para o fortalecimento do setor industrial. Você tem que se profissionalizar, você tem que ter ótimos profissionais, uma equipe muito qualificada, para que o seu resultado seja o melhor possível. Muitas conseguem parceiros para pagar para a melhoria de gestão, porque sabe que se você melhora a sua gestão, a partir daí você está autônomo, você cada vez vai melhorar seu trabalho, sua prestação de serviço e crescer. Então, sua participação na sociedade vai ser maior e melhor. Esse aspecto realmente é muito importante da profissionalização das entidades. Fiquemos atentos, então, para utilizar essas modernas ferramentas da gestão para poder fortalecer o resultado social das entidades que compõem o terceiro setor, entidades sem fins lucrativos. Afirma o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, que a solidariedade, nos dias de hoje, expandiu-se do luminoso campo da ética e se apresenta como uma estratégia para que o ser humano possa alcançar a sua própria sobrevivência. Sem solidariedade, nós não conseguiremos vencer os grandes desafios sociais do Brasil e do mundo. Precisamos, então, encará-la, de fato, como uma verdadeira estratégia, ou seja, de forma profissional, séria, para que juntos, somando esforços, consigamos vencer essas graves dificuldades sociais que o Brasil e o mundo enfrentam. O programa de hoje fica por aqui, mas essa série, dentro do 9º Encontro Nacional do Terceiro Setor, continua em nossas próximas edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.